Bom dia. É muito bom ter vocês aqui hoje com a gente, no culto da CB Moema. É muito bom saber que você hoje saiu da cama, estava difícil, um domingo tão propício para permanecer na cama, mas que você veio aqui com o único propósito de aprender mais sobre Jesus e engrandecer o nome dele. Mas hoje não é um domingo qualquer, né? Hoje o jogo das 4h não é Criciúma e Sampaio Correia, né? Hoje não tem Avaí e Corinthians. Ai, falei, desculpa. Hoje à tarde tem um jogão, tem uma decisão de Copa do Mundo, é a final da Copa do Mundo. Mesmo que você não goste de futebol, você está sabendo o que está rolando e vai parar alguns momentos para assistir a esse grande jogo de futebol. Então, a gente pensou em fazer um culto diferente. Um culto que, antes de tudo, louva a Deus, engrandece o nome dele, mas que faz um paralelo, faz um debate com esse grande jogo que é a final de Copa do Mundo. Então, está no ar, o CB Moema está na área. Vou chamar primeiro o pastor Paulo Moreira. Pastor Paulo Moreira, além de entender de todos os outros assuntos, entende também de futebol. Né? Pastor Paulo é um santista, saudosista como todos, né? Viúva do Pelé. Bem-vindo aí, pastor Paulo. Nosso outro convidado ilustre é o Lutero Sintra Damião, neto, vulgo Netão. Bacharel em teologia e líder dos pré-adolas e dos adolas, ex-jogador quase profissional, fã do futebol brasileiro e mundial, torce aí para esse time do Morumbi. Bem-vindo, Neto. Para completar o grupo, eu vou chamar o Juba, Juliano Mesomo. O Juba está no último ano do Seminário Palavra da Vida, dá uma ajuda, uma super ajuda aqui valiosa na CB Moema, desde o Carnaval, torce para o Furacão, Atlético Paranaense, tirou férias para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. A noiva acha que é para ficar um tempo com ela, tudo bem, ok, deixa ela acreditar, e está aqui. E você deve estar perguntando por que eu estou aqui, né? Então, eu só gosto de futebol, assisti muitos jogos, assisti os que eu quis da Copa do Mundo, e sou palmeirense. Muito bem. Eu estava com medo de ter de pedir esse apoio. Muito obrigada. Estava com muito medo. Então, gente, apresentações feitas. Vou explicar como que vai rolar o programa. Nosso programa está dividido em 5 blocos. A gente vai dar início aí ao primeiro deles. O primeiro bloco, você foi escalado. Bom, o programa já começa com uma super polêmica, né? Netão, naquela triste tarde de terça-feira, você acha que o Filipão escalou mal o time? Bom, agora, depois do jogo, é muito fácil falar, né? Mas com certeza, não só eu, mas um monte de gente não colocaria o Fred para jogar. Acho que nem teria levado ele. Era mais fácil ter levado um Cone, alguma coisa assim. Acho que faria mais coisa que ele. Mas eu acho que eu não escalaria o Paulinho também. Ele não estava fazendo uma boa Copa do Mundo. Eu acho que o Felipão deveria ter dado mais chance para outros jogadores de qualidade. Neto, tem aí até esquema tático. Eu não tenho pescoço, calma, aqui. Tem que virar o corpo todo. Então, eu tiraria o Paulinho e acho que o Hulk também. Colocaria o Hernanes, alguma coisa assim. Alguma mudança você faria, né? Juba, e a sua escalação, qual seria? Eu não sei se uma escalação diferente resolvia alguma coisa, né? Porque parece mais profundo o problema, mas uma coisa que
foi difícil de assistir, foi ver o Bernard jogando e parecendo uma criança lá no meio dos adultos, tentando correr atrás da bola. Foi bem triste. É incrível, né? De onde o Filipão tirou essa ideia de atacar a Alemanha, né? Todos os outros times entraram com defesa, para jogar no contra-ataque, mas o Filipão achou que a gente poderia atacar a Alemanha. Bom, mas o fato é que a gente tem aqui 2 pessoas, pelo menos, né, que deram aí seus palpites, entendem de futebol. Então, eu vou lançar um desafio para eles convocarem agora, entre os presentes aqui, alguns atletas para compor o nosso time aqui da CB Moema, o time de futebol. Jogador de futebol tem que saber fazer embaixadinha, certo? Mínimo. Mínimo. Rodrigo Morrel, vem aí mostrar o seu talento. Aqui é bom. Assim, ele foi chamado aqui porque parece que foi o campeão lá no JV, não é isso? No JV, semana passada, ele ganhou, fez 11 embaixadinhas lá, foi o que fez mais. Menos que 11 não vai dar. Né? Legal, hein? Legal. Vamos também chamar um atleta mais experiente. Vou chamar aqui o Paulo Ximenes. Ouvi dizer que manda bem também. A cor já está feliz, né? O moço já está de verde, é um bom indício. Tá feio, hein? Peraí, precisa passar pelo departamento médico. Os 2 joelhos já estão arrebentados. Hérnia de disco? Tem, eu conheço quem tem, que não vai dar. Demora, né? Demora. Se tiver acima do peso, Neto, pode? Não sei porque eu perguntei para você. Não, eu estou no peso ideal para ficar assistindo o jogo. Então, gente muito emotiva, que chora muito, pode também? Também não. Não pode, mas vamos lá. Ele mandou bem, mas agora eu vou perguntar para os 3 aqui, Netão, Juba, Pastor Paulo, algum desses 2 aqui tem convocação garantida ou a coisa está difícil? Não dá. Não dá. 11 embaixadinhas, nem isso, 9. Não, tem futuro, vai lá, continua, mas para um jogador profissional precisa muito, né? Precisa uma dedicação muito grande. A gente fez aqui toda essa brincadeira para chegar na pergunta mais importante, né, gente? Pastor Paulo, e no time de Jesus, como funciona essa escalação? Como funciona essa convocação? Então, quando eu era criança, sempre gostei de futebol, mas eu sempre ficava naquele grupo, na hora da divisão do time, que sabe como é, né? O último a ser chamado, né, para fazer parte de um time. E eu tive que conviver com isso e aceitar essa realidade, né? Embora eu gostasse muito de futebol, eu não era os primeiros. No time de Jesus a coisa é diferente, porque não depende da nossa habilidade. Jesus chama perna de pau, jogador brilhante, quem é tímido, quem não consegue ficar quieto, enfim, quem tem talento musical, quem é desafinado, quem tem muito dinheiro, quem é pobre. No time de Jesus não depende de habilidade, de pedigree, de nome de família, de quanto você tem no banco, o que você sabe fazer e o que as pessoas pensam que você sabe fazer. O time de Jesus, para fazer parte dele, tem que ser convocado, tem que ser chamado. E a boa notícia é que Jesus chama todos. No time dele, qualquer um pode fazer parte, qualquer um. Só que tem uma condição, porque no time dele só joga jogador perfeito. Só faz parte quem é perfeito. Como ninguém é perfeito, a gente tem um grande problema. Quando Jesus chama, isso pressupõe que alguma coisa tem que ser resolvida, que é o que a Bíblia chama de o nosso pecado, a nossa natureza rebelde, autônoma, autossuficiente, enfim. E para isso, Jesus teve a solução, fez a solução, quando ele foi para a cruz. E é por isso que em João capítulo 6, versículo 40, eu gostaria de ler rapidinho esse versículo, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Deus gostaria de escalar
Todo mundo no time dele. E o que ele diz é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tem a vida eterna. Então, essa é a condição. E por que isso é possível, olhar para Jesus e ser escalado no time da vida eterna, fazer parte do time de Jesus Cristo? Pelo que Cristo fez. Cristo morreu na cruz, Cristo tomou o nosso lugar. Ele teve a vida, ou em outras palavras, fez todas as jogadas perfeitas na sua vida, se a gente usar essa metáfora. Ele nunca falhou. E, mais do que isso, ele tomou o lugar nosso e levou sobre si o nosso castigo. Então, quando a gente olha para ele nesse sentido da fé, e recebe essa convocação, como os discípulos receberam, os pescadores, o coletor de impostos, pessoas comuns no tempo de Jesus que o seguiram, mulheres, homens, crianças, jovens. Quando a gente olha para ele com fé, naquilo que ele é, naquilo que ele fez, então a gente tem lugar no time de Jesus. E ao contrário do que acontecia, e talvez aconteceu com alguns aqui que nunca eram chamados, ou eram chamados no fim, olha lá, quando faltava o número, vem você também, para fazer número. No time de Jesus, João 6,37, também no mesmo capítulo, diz: todo aquele que meu Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então não tem o perigo de você ser rejeitado ou sair do time porque perdeu um pênalti ou deixou o seu treinador frustrado. No time de Jesus não há rejeição, porque Jesus Cristo fez tudo aquilo que precisava na cruz por nós. Sobre treinamento, eu não sei o que vocês acharam. Na metade ali, lá, eu falei, gente, esse time do Filipão não treina. Né? E aí comecei a prestar atenção, eles assistiam vídeos motivacionais, bastante. Acho que também tiveram aula para cantar o hino, aprenderam muito bem, deu muito certo. Né, cantam um hino como ninguém. Mas, gente, treinamento é fundamental. Treinamento tático, treinamento estratégico, treinamento físico, treinamento emocional. Sem treinar, não tem jeito. E, para torturar um pouco mais, vamos assistir alguns trechos de treinamento da Alemanha? Pastor Paulo, faltou treinamento e preparo para o time do Brasil? Olha, eu não sei se foram 14 ou 12 anos atrás que a Alemanha começou a se preparar para esse momento. Né? Vamos ver o que acontece hoje à tarde. Mas a gente está malhando aqui o time do Brasil, estão batendo feio. Né? Acho que isso revela um pouquinho da nossa frustração. Né? Mas a gente conclui algumas coisas. Né? E uma delas é que quando a gente vai para o jogo, pressupõe que a gente está preparado, né, em todos os sentidos. Estudou bem o que a gente vai fazer, como nós vamos jogar, e a impressão que dá é essa mesmo. O treinamento é fundamental, porque lá no campo a gente vai fazer o que a gente fez fora. Né? A gente vai reproduzir aquilo que exaustivamente a gente praticou antes, né, de entrar no campo. Juba, e o time de Jesus, como que treina? É curioso essa comparação, porque até o apóstolo Paulo comparou a vida cristã com a vida de um atleta, em que tudo ele se domina, em tudo ele se disciplina para crescer na vida cristã. E Jesus, o nosso técnico, ele deixou também o manual do jogo, as regras do jogo, como a gente vive essa vida cristã. E uma das coisas que está relatado aqui dessas disciplinas espirituais, um dos treinamentos que a gente tem que estar constantemente exercendo, é a vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim: orem continuamente. Deus chama o seu povo para orar. A vida de oração faz parte
desse crescimento, desse treinamento do cristão. Quando a gente ora, acontece uma coisa muito legal, que a gente põe as coisas no lugar. A gente põe Deus no lugar de Deus, porque está dizendo, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, eu preciso de Ti. A gente se põe no nosso lugar, porque eu me reconheço como dependente, como alguém que não é autossuficiente, eu dependo de Deus e eu me coloco nessa posição. E uma terceira coisa super bacana que acontece na oração é que esse relacionamento pai e filho que Deus estendeu a mão para a gente, ele se realiza nisso, de um filho que se aproxima do pai, dizendo, pai, olha como está meu coração. Então, nesse treinamento de vida cristã, a Bíblia enfatiza muito, vida de oração. E aí requer da gente essa disciplina de tomar tempo para isso, gastar do nosso dia nisso. A gente consegue tempo para tanta coisa, até tempo para parar tudo para ver futebol. E o tempo de oração, às vezes, é aquele tempo que sobra, aquele tempo... Eu falo isso honestamente, como não alguém que faz diferente, mas assim, a gente relega para um minutinho que sobra, um momentinho que sobra, sendo que esse relacionamento, Deus pede que seja constante. Orem constantemente. Uma outra forma de treinamento, que eu acredito bastante, é a leitura da Bíblia também. Em Josué 1:8, deixa eu abrir aqui, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O legal é que essa passagem aqui foi escrita muito antes de toda a Bíblia ter sido escrita, né? Então, a gente já consegue perceber bem antes a importância da gente ter a palavra de Deus estudada, a palavra de Deus realmente guardada no nosso coração, para que quando vier as tentações, alguma coisa assim, a gente, com a palavra de Deus, a gente consegue vencer. E eu acho muito importante a gente poder ter esse tempo de estudo, porque é um momento onde Deus fala com a gente, né? Onde a gente consegue ouvir a Deus. A gente passa tanto tempo aí em Facebook, em rede social, vendo piada, e a gente não gasta 5 minutos sequer de estudo da Bíblia. E eu acho que um estudo da Bíblia bem feito, não importa o tempo, mas que ele seja bem feito de coração, isso faz toda a diferença na nossa vida. Bom, mais um intervalo do CB Moema está na área, e vamos aí começar agora o terceiro bloco. Bonito nessa Copa, né? Eu tenho o meu preferido, que é aquele do Van Persie de cabeça contra a Espanha, dada a dificuldade, a plasticidade do gol, aquele mergulho no ar, mas cada um tem o seu, né? A gente fez uma seleção aí de alguns gols para vocês rememorarem aí, dar uma olhada. A gente vira, né? Vira o canal, sai da seleção e todo mundo volta para o seu time, né? A sua memória, aquilo as alegrias que você viveu. E a gente, do Santos e do Brasil, viveu muitas alegrias com o Pelé. Realmente ele foi fora de série, não tem... Difícil encontrar alguém, não se encontrou alguém com a habilidade, com o brilhantismo dele. Ele impressionou por tudo, né? Rapidez, inteligência, capacidade de pensar antes de todo mundo, né? Ele protegia a bola, enfim. Ele fora de série. Para quem não conviveu com ele, não teve oportunidade de ver pessoalmente ele jogar, ou, no meu tempo, no Canal 100, antes dos filmes, né? Para quem é da minha idade, sabe o que é isso, Canal 100, né?
Você lembra? Natan também lembra, né? Não, você não é dessa época. Mas quando a gente ia ver um filme, a gente via na tela do cinema um tipo de um trailerzinho sobre os jogos que houve na semana anterior, 2 semanas antes, e era a oportunidade que a gente tinha de ver de perto, no cinema, as jogadas bonitas que a gente ouvia pelo rádio, né? Enfim, Pelé não teve igual. Eu diria que, fora ele, assim, brasileiro, um que talvez a gente pudesse destacar, mas não teve o privilégio de ganhar 3 Copas, foi o Zico, né, que jogava de uma forma espetacular, mas não teve a chance de ganhar 3 vezes a Copa como o Pelé. Então, eu acho que é difícil ter qualquer pessoa ainda comparada a ele. Mas, Juba, o Pelé foi perfeito? Não, o Pelé não foi perfeito, e eu acho que o curioso é que o Pelé deve ser um dos poucos jogadores lembrado pela sua imperfeição. Porque ele é lembrado pelos gols que ele não fez. Acho que todo mundo tem na imagem, sim, os gols que o Pelé não fez, né? Mostrando que ele não era perfeito. A gente tem aí um... O número 9, Cuna, se aproxima. A bola é cruzada na esquerda. Atenta a defesa do Brasil e Pelé. Atenção, tiro de longe de Pelé, o arqueiro descolocado, rente ao poste. Pelé numa tentativa sensacional em Guadalajara. Do meio do gramado, procurando colher de surpresa o arqueiro. Vejam o lance em repetição. E o desespero do arqueiro Vitor da Tchecoslováquia, descolocado. Pouca coisa mais e Pelé teria feito um dos gols mais sensacionais de todos os tempos. Mas, Neto, será que tem algum jogador perfeito? Se for falar de futebol, não, né? Não tem. Mas teve um jogador que ele foi perfeito em tudo que ele fez, que ele nem sequer levou um cartão amarelo, um cartão vermelho, nem sequer fez uma falta. Diferente de alguns jogadores, ele nunca teve impedido na vida dele. E é claro que eu estou falando de Jesus, que entrou em campo há mais de 2000 anos e nascido de uma virgem, em Belém. Se a gente tem alguém para seguir, um exemplo para seguir, esse cara é Jesus. Em Hebreus 4:14, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu acho que esse é o grande exemplo que a gente deve seguir. Jesus foi, é e será o maior jogador de todos os tempos, com certeza. E a gente tem que se sentir orgulhoso de ter alguém assim para seguir, para tentar imitá-lo, porque se a gente for tentar imitar alguém no futebol, a gente pode tentar imitar Neymar, Messi e outros aí. Até o Neto Damião, se quiser imitar ele, pode também. Uhum. Mas na vida cristã, na nossa vida particular, nosso maior exemplo tem que ser Jesus. Eu lido com um propósito de Deus, realmente, eu acho. Porque eu acho que Deus tem um propósito para todas as coisas, um tempo para todas as coisas. E é dessa forma que eu me lido com as coisas que não saíram como eu gostaria. Sempre pegava algum texto que... Sempre pego ainda textos onde Jesus, meu maior exemplo, ele passou por momentos de pressão. Sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então é mais ou menos isso que eu... Nos meus momentos de pressão. É até continuar com as minhas convicções, da minha fé, das minhas certezas, e fazer as minhas orações sabendo que Deus está no controle. Eu creio que Jesus não tem nada a ver com isso, com dinheiro, com fama, com sucesso. Isso foi só um presente que ele me deu, um dom que ele me deu de jogar futebol. Sinceramente, acho que ele pouco se importa com o Kaká, jogador. Ele está preocupado com o Ricardo, quem eu sou, a pessoa que eu sou. E saber que independente da situação, qualquer que seja ela, boa, ruim, tem um Deus que nos ajuda, que nos ama
E isso, para mim, é o que faz toda a diferença. E agora eu lanço aqui uma pergunta para os três, né? E nós, após uma derrota, quais lições a gente aprende com a derrota, com a perda? Pastor Paulo, vou começar. Aí eu pedi para que você responda primeiro. E tem muita coisa que a gente perde, né? A pergunta é se a gente pode ganhar quando perde alguma coisa. Podemos ganhar mesmo na perda? Eu queria ouvir também o Juba e o Netão. O que vocês acham? O que a gente podia tirar de lição aí antes de mais nada? No caso do futebol brasileiro, eu espero que a derrota sirva para se aprender muita coisa aqui no Brasil, né? De administração e por aí vai. Mas na nossa vida, mesmo essa coisa que eu falei do orgulho da raça, esse orgulho ferido, quando a gente passa por alguma derrota na vida, também fere o nosso orgulho, né? Mas o nosso orgulho ferido tem lá seu lado bom, sim, nos coloca no lugar certo, numa posição de dependência, a gente entende que não está no controle de todas as coisas, a gente entende que, de fato, precisa de Deus para sustentar quando a gente chora, para cuidar quando a gente não tem mais recurso e depende só da graça dele. Bom, fazendo um paralelo com o último jogo, eu acho que a derrota ela sempre nos leva a pensar nas decisões que nós tomamos. O Felipão, no meu ponto de vista, tomou algumas decisões erradas em escalar o time. E isso muitas vezes acontece com a gente em nossas próprias vidas. A gente acaba tomando algumas decisões erradas, que a gente vai para o jogo e acaba levando de 7-1 também. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos dá uma nova chance. Diferentemente da seleção, ela não teve uma outra chance de poder chegar à final, Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, essa questão de rever as nossas decisões, de como a gente toma uma decisão, eu acho que quando a gente perde, a gente leva muito isso em conta. Muito legal. Muita gente estava dizendo que a Copa já estava comprada, né, pelo Brasil, né? Isso estava voando por aí. E hoje a gente não teve dinheiro suficiente, ou então o pessoal fez a estimativa errada, né? Enfim, é uma Copa que ficou claro que a gente não comprou, né? Se havia alguma dúvida, no 7-1 e ontem nos 3-0, nos 10-1, a gente mostrou que não é bem assim. E isso nos leva a pensar um pouquinho sobre o que a gente está pensando aqui, né, do time de Jesus, né, da seleção do céu, da seleção de Deus. E eu me lembrei de uma passagem que está em 1 Pedro 1, versículo 19 a 21, que eu gostaria de ler. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O Cacá pôde dar esse testemunho, e esse testemunho pode ser nosso também. A gente mesmo vivendo momentos de perda, de decepção, de tristeza, de frustração, às vezes nós somos decepcionados por pessoas. Às vezes nós deixamos pessoas desapontadas. Às vezes nós temos planos e até nos esforçamos e estamos tudo esquematizado e não dá certo. Ou às vezes a gente toma uma decisão errada, como o Neto disse. Isso faz parte do jogo da vida. Mas se dependesse da gente acertar sempre, então a gente estava em maus lençóis. E é por isso que essa segurança que a gente tem, né, que está lá nessa passagem que a gente acabou de ler, que o jogo da vida, num certo sentido, o resultado do jogo da vida, já foi comprado. Já está garantido, que foi feito por Jesus.
Ele garantiu na cruz, com a sua vida, que nós temos a vitória, que nós estamos caminhando para a vitória. Que mesmo que a gente viva momentos de desapontamentos e frustrações, mesmo que a gente tome decisões erradas e sofra as consequências, isso não é o fim, a nossa vida não é determinada por essas coisas, não o futuro dela, não a eternidade, pelo contrário. E isso é muito bom saber nessa hora, que a gente sente dor, sente tristeza, sente desapontamento, que não foi euros, não foram os dólares, não é prata, ouro, que a vitória do time de Jesus é garantida e foi comprada. Mas o sangue de Jesus que morreu na cruz e pagou o castigo que era nosso. Isso já aconteceu, já está pago. Eu sempre converso com pessoas e eu tenho a impressão que a gente vive como se dependesse inteiramente de nós. Como se Deus tivesse com uma prancheta lá do lado de fora do campo, anotando os erros e só esperando uma oportunidade para dizer fora do time. Né? Mas Deus não faz isso, porque Deus, se Ele esperasse de nós perfeição, Ele não nos convocaria. Pelo contrário, já está pago, já está garantido, a vitória é nossa. E é por isso que Paulo, escrevendo lá para os crentes da cidade de Filipos, disse o seguinte, capítulo 3, versículo 14 de Filipenses, eu vou ler. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Sim, nós temos um prêmio, uma taça, que a gente podia dizer assim, algo que está esperando a gente. Já foi conquistado, é nosso. Ela já está garantida, essa vitória. As crianças hoje, lá no Kids, acho que é a classe de 6 a 9, se não me engano, aprendeu sobre isso, e eles até fizeram, ou confeccionaram uma taça hoje, justamente para aprender essa lição, essa verdade que Paulo estava afirmando aqui, que nós fomos chamados para ganhar um prêmio celestial que Jesus preparou para nós. Mas eu não sei como é que a gente está vivendo, que momento da vida a gente está vivendo. Talvez a gente esteja vivendo um momento de decepção, um momento de frustração, um momento de se sentir assim derrotado, ou incapaz de jogar no jogo da vida e acertar e fazer gol. Né? A gente tenta, às vezes consegue, dá um passo para frente, 2, 3 para trás. E talvez essa seja a situação, o sentimento de pessoas aqui. Ou tem pessoas que, de fato, nunca consideraram de uma maneira séria essa proposta de Deus, essa convocação. Vem jogar no meu time. Eu já fiz tudo o que precisa fazer. Meu filho já morreu no seu lugar. A vitória já foi conquistada. E talvez haja pessoas aqui, inclusive que são religiosos, ou vão à igreja, ou foram, ou costumavam ir, ou estão assim naquele momento de vida de verificar se isso tem alguma coisa aí para mim. Será que isso é verdadeiro? Será que tem substância isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou ouvindo o pessoal cantar, que eu escuto lá no domingo? Eu não sei. Pode ser que tenha gente aqui considerando entrar no time, mas ainda não faz parte do time. Ou pessoas que já estão no time há muito tempo e estão frustrados, como aquelas fotos, né? Aquelas imagens dos jogadores tristes, chorando, cabeça baixa. Como é que isso pôde acontecer? Então eu queria dizer para os dois grupos, né, que há uma promessa que nós encontramos na palavra de Deus, está lá no livro do apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a carta, capítulo 8, ele fala sobre vitória. E ele diz o seguinte: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja só, diferente de uma Copa do Mundo, e um dos times que vai ganhar, hoje vai receber as medalhas, né, que eles vão pendurar no peito, e a taça que eles vão levar para o país com muito orgulho, o prêmio que Jesus oferece, essa vitória final, ela não é uma vitória que tem um material que vai ficar aqui na Terra, mas é algo que vai durar a eternidade. Outra coisa, como nós lemos aqui,
nós somos não apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Se a gente pudesse dizer de uma maneira mais simples, nós somos super vitoriosos. Nós somos hiper, mega, blaster vitoriosos. A vitória que Jesus nos dá, ela não tem comparação com qualquer taça e qualquer vitória terrena. Vitória profissional, vitória financeira, vitória afetiva, não tem comparação. A vitória que Jesus está oferecendo para nós é uma vitória eterna. E nós estamos caminhando para um estado, para uma situação eterna, onde não haverá mais tristeza, não haverá lágrima, não haverá decepção, não haverá frustração. A gente não vai poder desapontar ninguém, ninguém vai poder desapontar a gente. Essa é a oferta que Jesus está fazendo. Essa é a convocação para a seleção de Deus, para o time de Deus. De você e eu podemos ser super vitoriosos. Não só lá, um dia na eternidade, mas aqui na terra, quando a gente entende essas verdades. E como vimos num testemunho agora, mesmo que a gente passe por períodos de perda, de derrota, nós seremos e somos super vitoriosos. Por quê? Porque Jesus conquistou isso por nós. O jogo da vida é dureza. Não é fácil. Sabemos disso. Alguns de vocês aqui, como eu, cabelos brancos, vários mais velhos do que eu, sabem o que eu quero dizer. Viver não é fácil. Vocês que são jovens também estão enfrentando dureza. Tem aí momentos de tristeza. Para todos nós, a vida é muito difícil. Ela vai envolver, como Paulo disse, tribulação, angústia, perseguição, até fome. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E dessa forma, eu e você podemos sair daqui hoje super vitoriosos em Cristo Jesus. Podemos deixar aqui dentro, aqui nesse momento, a nossa decepção, a nossa frustração, as memórias ruins, os sentimentos ruins, ou podemos sair daqui também fazendo parte desse time. E recebendo e ouvindo essa convocação, dizendo, eu quero fazer parte. Eu quero começar essa vida. Eu quero ser super vitorioso em Cristo Jesus. Eu queria convidar a todos para, nesse momento, a gente ter um momento de conversar com o nosso Deus. Esse que nos convocou para viver de uma maneira diferente aqui na terra. Nadar contra a correnteza, sofrer perdas, machucados, ficar roxo pelo corpo e pela alma, mas esse que nos convidou a continuar vivendo, sabendo que nós não podemos ser separados do amor desse Deus, que nos amou a tal ponto de mandar o seu Filho para morrer e dar a vida no nosso lugar. Se você quer começar essa vida hoje, aceitar esse chamado, essa convocação do técnico que conhece cada molécula do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, e aquele que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Se você deseja entrar nesse time hoje, o passo a ser dado é confiança, é fé. É dizer, Senhor, eu estou ouvindo esse chamado e eu quero fazer parte do seu time. Eu creio que Jesus veio, o teu Filho, Deus, veio a essa terra, viveu aqui de uma maneira perfeita, nunca levou um cartão vermelho nem um amarelo. Mas mais do que ter uma vida bonita que eu preciso imitar e não consigo, Ele veio aqui para dar a vida por mim. Eu aceito o seu chamado nessa manhã, de fazer parte do seu time. Eu te agradeço porque nada do que eu já fiz ou possa fazer de errado pode me separar desse amor infinito. Porque foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz, para
me lavar, me purificar de todos os pecados passados, presentes e futuros, de tal maneira que eu posso ter certeza que jamais eu vou ser expulso desse jogo. Se você faz parte daqueles que nesta manhã, ou nesses dias, ou nessas semanas, tem carregado no coração um profundo desapontamento, frustração e tristeza, ou com você, ou com alguém, ou com o próprio Deus. Está na hora de você enxergar quem você é. Você faz parte do time. Você é super vitorioso, super vitoriosa. Nada, ninguém, nenhum sentimento, nada que alguém tenha feito ou falado contra você, ou a favor, poderá acrescentar ou tirar 1 milímetro da relação que você tem com o Pai. Esse amor jamais poderá ser anulado por qualquer ocorrência, qualquer dor, doença, nada, dívida, qualquer coisa poderá separar. Nenhum demônio poderá vencer, porque você é super vitorioso, super vitoriosa em Cristo Jesus. Portanto, levanta a sua cabeça. Traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança. Enxuga as suas lágrimas. Elas são reais, às vezes precisamos chorar. Chorar por nós, chorar por outros, chorar pelo nosso país, chorar pelo pecado, chorar pelo mal que nos assedia e que muitas vezes nos derruba. Mas eu queria convidá-los a enxugar as lágrimas e saírem daqui como pessoas super vitoriosas por meio de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque nós fazemos parte, ou podemos fazer parte de um time cujo técnico nunca vai nos decepcionar. Nunca. Te louvamos nessa manhã. Demos todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor. No nome de Jesus. Amém.